Olá, seja muito bem-vindo à edição virtual do Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre a volta do futebol, a polêmica volta do futebol, que foi marcada pelo também polêmico jogo entre Flamengo e Bangu, em que o Flamengo ganhou do Bangu por 3-0. Nós temos na mesa de hoje, para conversar sobre isso, o virologista Amilcar Tanuri, da UFRJ, e o narrador esportivo Luiz Penido, que, para quem milita no futebol, dispensa apresentações. Muito obrigado a vocês pela participação. Eu gostaria de começar com o Dr. Tanuri, sabendo o que ele acha dessa volta ao futebol. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E eu acho que é importante o futebol ser retomado, né, com certas precauções. Parece que o protocolo de controle dos atletas, pelo menos o que eu vi do Flamengo, parece-me bem completo e bem detalhado, né? E, enfim, com todas as precauções, sem a torcida para evitar aglomerações, eu penso que é uma hora boa para começar, para dar um ar de normalidade a tudo isso que aconteceu com a gente essas 12 ou 13 últimas semanas, que a gente vem num sistema aí de isolamento social. O senhor disse que teve acesso ao protocolo do Flamengo. O senhor poderia detalhar para a gente como é o protocolo, o que o time está fazendo? Sim, assim, basicamente, o que eles vinham fazendo era testando todo o elenco, tanto o pessoal também profissional que lida com o elenco e mais os familiares. Eu acho que eram 400 pessoas que eles vinham monitorando. Foi um trabalho bem interessante que mostra que, uma vez que foi feito a testagem em todo mundo e continuou sendo feita toda semana, ele pôde observar, os médicos do Flamengo puderam observar as pessoas que iam se infectando e eram quarentenadas. E hoje, depois, acho que de quase 4 semanas ou 5 que ele vem monitorando, as taxas de infecção são bem baixas no elenco. Então, eles têm o elenco deles bem monitorado. E se você faz testes toda semana e testes de PCR, você consegue realmente monitorar no tempo real o que está acontecendo com os jogadores. E isso te dá uma segurança. Mas não corre um risco de o jogador, ao acabar o jogo, poder se infectar? Esse teste não deveria acontecer num prazo menor? Então, mesmo que ele se infecte durante o jogo, até aparecer o vírus na fossa nasal, demora pelo menos uns 3, 4 dias. Então, a periodicidade de 7 dias é razoável. Você consegue pegar o pessoal, ou se alguém tiver sintomas, eles devem testar também, né? No protocolo está assim. Se não tiver sintoma, testa a cada 7 dias. Se tiver algum sintoma da doença, é testado imediatamente. Então, eles têm condições de monitorar muito bem, não só os atletas, mas também o pessoal que dá apoio, né, aos atletas. Deixa eu trazer o Luiz Penido para essa conversa também, já que ele transmitiu o jogo Flamengo-Bangu. Quero saber como é que ele pessoalmente encarou essa volta nesse período de pandemia e o que ele viu no Maracanã de novo em relação aos protocolos aí de segurança biológica. Eu quero saudar a você, Renato, e ao doutor Amilcar Tanuri, um prazer estar com o senhor aqui. Prazer. Na realidade, o que se viu no jogo Flamengo-Bangu foi o que eu sonharia, né, para que toda a população tivesse. Quem dera, que todos tivessem um tratamento, e como disse o doutor Amilcar, um tratamento que tivesse um protocolo a ser cumprido e não ficasse ao sabor do acaso, como acontece na vida prática dos cidadãos. Tudo acontece pela mera casualidade. Se a pessoa der sorte de não pegar o vírus, não pegou, não contraiu a doença, que bom. E casualmente a pessoa pega. Por quê? Porque a pessoa não tem, ninguém é qualificado, ninguém é médico, a não ser quem é, obviamente, da área, que não é da área de saúde,
tem uma certa dificuldade, alguns um grau de dificuldade maior. Nosso país não é, lamentavelmente, uma reserva em termos de educação, não é uma referência, lamentavelmente. Então, aqui, a possibilidade de uma infecção é muito grande para a população. Para o futebol, a realidade é completamente diversa, por esses protocolos aos quais o Dr. Amilcar Tanuri fez referência, que são protocolos elaborados a partir de dados científicos, de dados que são feitos não por leigos, como eu não fiz protocolo, mas conheço do primeiro momento, do embrião ao nascimento e ao crescimento, até a aprovação pelas autoridades sanitárias e também pelo poder público, na medida em que você hoje tem que trabalhar no Brasil com a medida que foi estabelecida pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que deu aos governadores e prefeitos a autonomia de determinarem nas suas regiões, o que eu acho que até foi uma medida sábia, uma medida correta, porque não vai ser o governo geral, o presidente da República, ou o próprio Ministério da Saúde, que, acertando ou errando, seja lá, ele não tem condições de monitorar a quantidade de municípios dadas as especificidades de cada um. Você não pode tratar Rio e São Paulo como você vai tratar Codó, no Maranhão, Imperatriz, no Maranhão, como você vai tratar Marabá, no Pará, como você vai tratar São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. São realidades completamente diferentes, modos de vida diferentes. Se a gente pegar, inclusive, acho que o doutor Tanuri pode até me ajudar, se a gente pegar, por exemplo, a soma dos números que existem no Brasil, em termos gerais, a população por milhão, se você pega o número de infectados, o Brasil, entre os 10 principais países que estão no meio aí desse turbilhão lamentável, né, dessa miserável doença, o Brasil perde apenas para a Alemanha em número de infectados por milhão. E em número de mortes por milhão, o Brasil está abaixo da Espanha, da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos nem se fala, onde, lamentavelmente, a situação é muito ruim, muito dura, muito crítica. E, embora o Brasil seja o segundo, em números, macronúmeros, né, no geral, o Brasil é o país que só perde para a Alemanha em termos de número de mortes por milhão. Então, a gente tem que trabalhar no Brasil, se você tem que somar, para se ter uma ideia de Brasil, você tem que somar Alemanha, Espanha, Itália, a população desses países todos, um tem 40 milhões, outro tem 60, outro tem 80, e o Brasil tem 212 milhões. Então, é uma questão de proporção. Se na proporção, os números são alarmantes, evidente, quando você pega números de início da semana, abrindo com mais de 1.300 casos, nos finais de semana, pouca notificação, a gente trabalha no país com subnotificação, aliás, não só o Brasil, a Espanha, inclusive, recentemente teve casos, né, de, como eles chamaram lá, desmorreram as pessoas. Eles, de repente, ressuscitaram 1.400 e não sei quantas pessoas. Quer dizer, esse conflito de informações deixa muito mais nas mãos das autoridades, que aqui no nosso caso específico, que o doutor Amilcar Tanuri é autoridade. Mas a gente vê números e examina situações que levam a uma decorrência de aprovação aos protocolos, porque a vida continua. E eu só queria, para fechar esse raciocínio aqui, dizer o seguinte: os jogadores de futebol, não estou falando do Gabigol, do Bruno Henrique, do Fred, não estou falando do Bruno Nazário do Botafogo, do Gatito Fernandes, estou falando dos jogadores, do modo geral. As comissões técnicas, não estou falando de Jorge Jesus, nem de nenhum jogador que ganha acima de R$1 milhão por mês. Esse, para 4, 5, 6 meses, ele continua a vida dele. Ele só tem o inconveniente da parada, e isso é normal, é comum a todos, inclusive a nós. O grande problema, que eu acho, e aí é um problema social, são os outros jogadores dos times menores. Alguns jogadores, e eu estou dizendo com conhecimento de causa, hein? Alguns jogadores pararam a atividade e foram, no primeiro mês eles aguentaram, no segundo mês um foi dirigir táxi, outro foi dirigir carro de aplicativo, não sei o que, e eles se infectaram na rua. Então, não há ninguém imune, absolutamente imune, porque mesmo trancado em casa, você tem que receber compra de supermercados. Um contato ou outro, de alguma forma, acaba existindo. Mas quisera eu, repito, que as pessoas todas comuns, que os brasileiros todos,
tivessem o tratamento, a proteção que tem os jogadores de futebol com a testagem que o doutor Hamilton falou, que me parece, segundo todos os especialistas, é o ponto vital, é o ponto nodal da questão, é testar para saber quem é vulnerável. Para ir ao Maracanã, para entrar lá um número de 55, 60 pessoas ao todo mundo teve que fazer teste, eu tive que fazer teste também, todo mundo fez teste. Não entra absolutamente ninguém que não esteja testado. Se não entra ninguém que esteja testado, o contato de uma pessoa que não é portadora do vírus, comprovadamente, cientificamente, através do teste, se a pessoa não é portadora do vírus e tem contato com outra que também comprovadamente não é portadora do vírus, eu não vejo problema, não vejo por que condenar a volta, já que eles também são trabalhadores, tanto quanto os que trabalham no shopping center, atendem portarias, que estão nos caixas de banco, supermercado, etc. Você deu gancho para algumas coisas importantes. Você falou sobre a realidade diferente do Rio de Janeiro, a situação de jogadores de futebol de clubes menores. Eu quero voltar a isso, mas quero também... Você falou de uma coisa importante sobre os testes, e eu quero perguntar ao Dr. Tanuri. Dr. Tanuri, até que ponto esses testes podem ser totalmente, 100% confiáveis? Eles dão, porque existe uma polêmica de que eles podem dar falso positivo, falso negativo. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Então, isso foi uma coisa interessante que foi dita pelo colega. A gente realmente tem uns testes que são muito mais confiáveis que os outros. Geralmente, o teste rápido, que é feito furando o dedinho e mede o anticorpo, esse teste é o mais falho que tem. Ele não serve para monitorar o pessoal do esporte. Por quê? Você pode ter tido contato com o vírus há uma semana e ele não vai te acusar esse contato. Então, você pode estar expelindo o vírus pela fossa nasal, na tosse, e ter o teste rápido negativo. Então, você seria um falso negativo, né? Porque você está negativo no teste rápido e tem vírus, você está infectado, correto? Sim. Já o teste molecular, que é o PCR, ele vê o vírus no tempo real, se ele está presente na sua fossa nasal, na sua orofaringe, e você está expelindo esse vírus. Aí você está infeccioso e você está numa fase da infecção chamada aguda. Essa é a fase que tem a maior transmissão do vírus. Então, é importante nos protocolos, inclusive antes dos jogos, você ter o teste de PCR para liberar o elenco que vai jogar. E é o teste feito, né, doutor? Isso que eu ia perguntar. É esse que é o teste feito? Esse que é o teste feito. É SWAB o nome? O SWAB, que vai no nariz, é chato a beça. Mas a gente já está inventando outras maneiras mais fáceis. A saliva também pode pegar o vírus recentemente. Então, isso vai facilitar, talvez, mais na frente, testar os jogadores com mais facilidade. Mas qual a precisão desse teste? Desculpe lhe interromper. Qual a precisão desse teste da saliva? É 100%. Quando tiver vírus, ele detecta até quantidades de 5 cópias do vírus, você pega nesse teste. Que é uma quantidade. O sorológico, ele demora a positivar, mas ele te indica que você já foi infectado. E até onde a gente saiba, não existe reinfecção com esse vírus. Até o momento, ninguém provou. Então, possivelmente, você que já foi infectado, que tem sorologia positiva e o teste de PCR negativo, você teve uma infecção lá no passado e você já resolveu essa infecção e possivelmente não será mais infectado e nem você é infeccioso. Tipo, você não está expelindo o vírus. Então, esse é a pessoa ideal, porque não sei como é que está nos elencos dos clubes, mas eu vi nos jornais, o Corinthians achou não sei quantos positivos. 21. 21 jogadores. 21 jogadores de um total de 27 no Corinthians estavam infectados. O Vasco achou 17. E esses jogadores, Penedo, esses jogadores, você que é um especialista no esporte, esses jogadores do Vasco, eles estão afastados? Alguns já voltaram? Qual é a situação?
cumpriram a quarentena, tanto que eles foram liberados para jogar no fim de semana. Não tiveram restrição a partir Mas aí é importante, ficaram quarentenados. aí é importante, no final da quarentena, a gente viu isso porque aqui na UFRJ a gente faz os testes para profissionais de saúde, tá? Certo. E após essa quarentena é importante fazer o PCR para saber se eles não estão expelindo o vírus. Foi porque feito. nós vimos, né? Então, porque nós vimos aqui profissionais de saúde que faziam a quarentena e depois de 14 dias ainda estava expelindo o vírus. Então, tem que tomar cuidado com isso. Qual é o período o total? teste... Perdão, doutor. Mas só para um gancho aqui, para tentar aumentar o conhecimento, já que eu sou leigo, mas sou interessado na matéria, acompanho. Qual é o período máximo depois que a pessoa se infectou e a pessoa é curada? Qual é o período máximo que essa pessoa pode ainda ser infecciosa, capaz de causar a transmissão? Isso é uma pergunta muito difícil. A gente verificou aqui na UFRJ que 20% de quem passa 14 dias de quarentena e volta, só 20% deles tem PCR positivo, 20% a 30%. E esses 30%, só 20% de 30% tem vírus ativos. O que é um vírus ativo? Você passa o suave, né, o cotonete no nariz, coloca no meio de cultura, joga na célula e ele infecta a célula. Entendeu? E às vezes você pode ter o PCR positivo, mas não ter vírus viável, que a gente chama. Tá? Mas uma parte desses vírus é viável. Então, a sua resposta, eu não tenho precisão de falar que nem todo mundo é infeccioso que tem PCR positivo depois de 14 dias, mas uma parte deles é. Mas quem fez, por exemplo, testou positivo, cumpriu a quarentena, fez o PCR, a IgG, né? A terminologia? Não, PCR. Não, IgG é a sorologia. Tem que fazer o PCR. Depois de 14 dias, se o PCR estiver negativo, ele está livre. Ele não tem como voltar ao vírus. Então, ou seja, pelo que foi estabelecido no protocolo e homologado pelas autoridades sanitárias, os clubes agiram, então, dentro do correto, que é isso que o doutor está falando. Sim, eles estão adicionando uma camada a mais aí de segurança, que é ver quais os jogadores têm IgG, entendeu? Mas nem todo mundo que tem IgG depois da quarentena está livre do vírus na fossa nasal. Então, por isso tem que fazer o PCR também. Por isso também, que no protocolo, viu, Renato, da própria sede, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo Heraldo Leite, que é meu companheiro na Rádio Globo, CBN, o Heraldo Leite fez, junto, evidentemente, com um epidemiologista, ele criou um protocolo que foi submetido à FERJ, que levou à prefeitura e ao Conselho Científico da Prefeitura para aprovar. E foi aprovado com louvor esse procedimento ao qual estão sujeitos todos os jornalistas, sejam de rádio, jornal, TV, revista, fotógrafo, no caso a FOC, né, que tem um protocolo similar. Todas as pessoas que entram no estádio, para entrar no estádio, foi assim no jogo Flamengo-Bangu, estou me referindo a ele porque foi o jogo inaugural. Para a pessoa ter acesso, tinha que ter, assim como os jogadores, tinha que ter o teste e do jogo seguinte tinha que voltar com um teste inédito. Não adianta você ter feito para o jogo Flamengo-Bangu, cumpriu todo o protocolo, porque você saiu dali pode se infectar, né? Como o doutor falou. Sim. E para evitar que haja esse tipo de incidente, chamemos assim, para facilitar o entendimento, para evitar esse tipo de problema, é exigido um novo teste, uma nova avaliação e uma nova certificação de que você não é portador. Senão, não tem acesso para o jogo seguinte. No jogo seguinte, outra vez. Ou seja, a testagem ela é feita... Por exemplo, eu vou narrar um jogo no sábado, eu vou narrar um jogo no domingo, eu tenho que fazer 2 testes. Um não serve. E
E não vale o primeiro testezinho, esse que acho até que você faz na farmácia, né? Esse teste não é aceito na reincidência, você tem que ter esse teste do cotonete. Portanto, eu acho que é um protocolo bem elaborado. Aí, a partir daí, só se alguém realmente, voluntariamente, quiser fazer uma exposição e se expuser desnecessariamente, levianamente, eu espero que ninguém faça isso. Acho que é risco zero, pelo menos aparentemente. Zero não existe, né? Não existe zero, né, para ninguém, né, doutor? Não, mas olha só, a chance, olha só, mesmo o monitoramento é interessante, porque mesmo que haja essa pessoa que você falou, ela vai conseguir transmitir para 2 jogadores, mas eles serão isolados e isso não vai ser propagado, entendeu? Essa que é a vantagem da testagem periódica. A testagem periódica. Mas eu vi os dados do Flamengo, é interessante que quando eles começaram a testar, eles acharam muitos positivos, mas depois, com a continuidade da testagem e isolamento do pessoal, passou a não ter mais nada, entendeu? Porque eles controlaram aquele grupo. Por isso que eu disse que sonhava de ver isso na sociedade toda. Porque se o governo estivesse fazendo isso para um todo, seja qual nível, federal, municipal, estadual, de preferência todos juntos, mas se todo mundo estivesse com esse procedimento, me parece feito com êxito na Coreia do Sul, se todo mundo fizesse isso, uma testagem larga de escala... A gente não teve a quantidade de testes de PCR no Brasil, porque houve uma redução drástica no mundo de reagentes para fazer esse PCR. Não sei se você lembra da briga, os Estados Unidos não começou a não exportar reagentes e também kits de diagnóstico ficaram retidos nos Estados Unidos para atender o pessoal de lá. Os Estados Unidos faz mais de 100 mil testes por dia. Imagina essa quantidade. Assim, de PCR, né? Não é o Doutor teste Tanuri, rápido. antes de começar o debate, eu li na internet que a UFRJ, através da COP, está desenvolvendo um novo modelo de testagem mais preciso. O senhor poderia adiantar para a gente sobre isso? Então, esse modelo de testagem que a COP está desenvolvendo é baseado também em sorologia. Embora a sorologia deles seja bem sensível e confiável, ela também tem esse problema que pessoas que se infectam hoje ou daqui a uma semana, elas ainda não têm o anticorpo. Ela só tem vírus. E no caso do esporte, isso é fatal. Você tem que saber quem está tendo vírus e apresentando vírus, né? Porque eu posso, que nem foi falado, eu posso ir no Maracanã hoje, eu estou negativo, saio dali, sou infectado na rua ou em casa, e quando eu voltar no próximo jogo, eu vou estar o quê? Positivo. Mas o teste rápido ou a sorologia não me pega. Entendeu? Esse é o perigo. Porque eu ainda não comecei a produzir anticorpos. Certo? O anticorpo só vai começar a aparecer com 10 dias, por aí. Então, como o Pedro... Fala. Esse teste novo fica pronto a partir de quando? Essa nova metodologia da UFRJ? Ele está sendo validado. Ele vai ser muito bom para acompanhar ao longo do tempo quem se infectou no grupo lá de jogadores, de massagistas, de profissionais ligados. Isso vai ser interessante, que você vai ver a continuidade das coisas. Eu penso que daqui a um mês ele tem que ser validado na Anvisa também, né? Então, tem um processo aí para acontecer. Mas ele vem sendo utilizado. Eu penso que a reitora vai utilizar muito nos estudantes para a volta às aulas, porque a volta às aulas é a mesma lógica que foi conversada aqui dos times, né? Então, você pensa voltar à aula. Tem um aspecto legal agora que a gente pode usar, a gente começou a usar só aqui no laboratório, que é o seguinte, eu vi que em Minas também eles usaram lá na universidade. Assim, houve o jogo no Maracanã, tem as cabines de transmissão, tem os banheiros, não sei como é que está fazendo. A gente pode passar um cotonete nesses locais e ver se o vírus está lá. Tá certo? Então, se o protocolo furou, o vírus aparece. Correto? Então, isso também orienta a desinfecção dos ambientes, porque também é outro
outros aspectos importantes. Hoje já temos desinfetantes inteligentes. Por exemplo, a gente sabe que a prata nanoparticulada, que é um produto de nanotecnologia, ele extermina o vírus em segundos e tem um efeito residual. Então, por exemplo, microfone, banheiros, corrimãos, pode passar esse produto que é muito interessante. Então, além do jogo, tem a questão da desinfecção do ambiente. Mas isso é E tem que tomar acessível? cuidado. Isso é acessível, doutor Tanuri, às pessoas? Para uma empresa talvez seja, mas para o cidadão, no dia a dia comum, entendeu? Talvez até mesmo para uma empresa. Isso é muito caro? É barato? Não, essa testagem de ambiente é barata, sim, quer dizer, não é zero, né, o custo, né? Mas, por exemplo, tem supermercados que estão shopping center que já estão interessados, tem a indústria do petróleo e gás, tem assim, que nem foi discutido, setores, né? Tem setores que vão usar tecnologia de alta tecnologia, né? Porque podem pagar e tal. A gente tem que se preocupar com os setores que são menos privilegiados. Eu também sou dessa opinião. Quem dera todo mundo pudesse continuar com o protocolo dos clubes, né? Que é um protocolo que você testa. Lembra o mandamento? Testar. Mas tem que testar com o teste correto. Mais ou menos essa a mensagem. Eu já ouvi torcedor dizendo que gostaria de voltar ao estádio, já que as pessoas voltaram para os shoppings, voltaram para os ônibus, inclusive a prefeitura liberou inclusive os passageiros em pé. Queria saber o que o senhor acha desse argumento. Então, olha só, o processo de abertura é um processo que a gente tem que aprender no dia a dia. Infelizmente, os governos ficaram muito desarticulados por falta também de orientação vinda lá de Brasília, né? Então, o Brasil é um continente, que nem foi falado. Nós temos interior do Maranhão, interior do Amazonas, agora o Centro-Oeste, parece que o vírus foi para lá, né? E então a gente espera ter uma pandemia feita de pequenas epidemias, né? Rio e São Paulo, eu diria que está no final da curva de infecção. Ela está numa descendente bem acelerada, a curva de infecção. A gente só não enxerga muito bem porque está tendo um problema na verdade, de subnotificação, mas existe uma supernotificação de resultados baseado em teste rápido. Então, o teste rápido contamina o banco de dados, por quê? O teste rápido é uma epidemia que aconteceu um mês atrás. E aí você vem e coloca no banco de dados agora. Então, isso vai fazendo com que só aumente o número de pessoas infectadas. Mas isso aconteceu lá atrás, entendeu? Então, está tendo um artefato muito grande, né, nesses bancos de dados, entendeu? Eles têm que ser criteriosamente limpados e avaliados. Mas com a liberação gradual da economia, muita gente que estava em casa voltando para as ruas, isso não pode provocar uma retomada das infecções e um aumento de pessoas contaminadas na cidade? Sim, isso pode acontecer, mas é interessante notar que essas epidemias de doenças respiratórias, ela tem um ciclo, né? Aliás, o ciclo do coronavírus aqui no Rio de Janeiro é um ciclo muito estranho, porque já passaram-se 13 semanas e ainda está circulando o vírus. Isso não aconteceu em quase lugar nenhum do mundo. Tá? Para você ter uma ideia, a curva inteira, desde que começou até terminar na França, foram 9 semanas. Entendeu? Aqui já são. Doutor, isso não está ligado, isso não está ligado ao sistema de saúde, porque eu vi na França, eu não precisei de atendimento nunca, graças a Deus, em todas as vezes que estive lá, inclusive períodos longos, ou para a Fórmula 1, ou para a Copa do Mundo, enfim. Mas eu constatei, ouvi alguns colegas, principalmente em Copa do Mundo, que precisaram e soube do sistema de saúde com uma capacidade absurdamente grande para atender a demanda. Então, Sim. Isso não tem também um impacto? Isso não impacta no resultado final?
Não, isso impacta no resultado geral. Eu só estou assim assustado aqui realmente a curva do vírus foi mais arrastada, entendeu? Isso que é um problema também para a economia, porque essas teorias de isolamento social elas têm um prazo de validade. Num país, você parar o país por mais de 12 semanas, 13, ele começa a dar efeito colateral pior, que é o quê? Pessoas com outras doenças que não querem ir para o hospital. Então, como está acontecendo agora em alguns hospitais, o pessoal voltou aos hospitais agora, aqui no Rio, mas já com doenças avançadas, porque não tinha De outra tratamento. natureza. Doenças avançadas, cardiopatias, etc. E isso vai dar uma mortalidade de rebote, aí, uma mortalidade pós-Covid maior. Então, essas teorias de... Fala. Essas doenças a que o senhor se referiu, elas têm a ver com o coronavírus ou não? Não, estou falando de doenças comuns, Outras doenças que a pessoa deixou de ir ao hospital por causa do coronavírus. E muitos hospitais fecharam mesmo as alas, cirurgias eletivas, etc., né? Só tinha de emergência e o acesso ficou mais prejudicado. Então, isso no Brasil, que já tem um sistema muito debilitado de saúde, impactou muito. Mas que nem falou, o pessoal lá da França tem tudo, né? O hospital lá tem condição de receber 100, 200, 300. Por exemplo, na Holanda, uma vez eu visitei um hospital em Utrecht, eles tinham uma ala inteira do hospital fechada, paga pelo governo só para emergências. Então, eram assim, 500 leitos parados. Ninguém mexia. Era só para questão de emergência. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso tempo. É uma pena, porque daria para a gente continuar conversando. A gente tem muita dúvida para tirar sobre isso, né? E muita coisa para falar. Mas eu gostaria, antes de terminar, de voltar ao Penido, para voltar àquela pergunta lá inicial sobre o Maracanã, que eu falei que voltaria e queria retomar. A gente deve sempre dar um minutinho para as considerações finais de cada convidado e gostaria que o Penido contasse dessa experiência do retorno. Como é que foi, né, dentro do Maracanã? O que você viu de novo lá? Porque falaram em cabine de desinfecção, túneis de desinfecção por onde os jogadores passaram. Eu queria saber o que te chamou a atenção nessa volta ao Maracanã, Penido. O que eu acho que é um dado altamente positivo em todo esse cenário catastrófico é que nós passamos a trabalhar com uma realidade de evolução. Aquilo que me chocou de maneira positiva quando eu vi em Tóquio, no Japão, as pessoas usando máscara sem mais nem menos, e fui perguntar às pessoas locais o porquê daquilo. Não, eles estão gripados. Então, uma senhora eu vi no metrô, fui conhecer o metrô por conhecer, antes do jogo, e uma pessoa entra com uma criança de 4, 5 anos de idade pela mão no metrô, entra no vagão, a criança de máscara, a mãe não. A criança de máscara. Por quê? Não, aqui é assim, quando a pessoa está gripada, ela já sai de casa com a máscara para não passar a gripe para o outro. Então, isso é uma questão cultural, né? O que este jogo trouxe para a sociedade foi exatamente, em cima desse protocolo, um modo de viver que as pessoas precisam ter, que é exatamente também uma culpa das nossas autoridades por defesa. Eu até entendo que é uma tentativa de defesa, na época era o ministro Mandetta, e eu estranhei ele dizer na época de que não use máscara. Máscara não, só para quem é da área médica. Eu entendo a posição dele, porque se você não gabarita, não capacita, melhor dizendo, quem está na área médica para o atendimento e não protege essas pessoas, como é que elas vão atender, né, os doentes, sobretudo os mais avançados? Enfim, se você não protege o profissional de saúde, você liquidou com o sistema. Então, aquilo ali era uma coisa absolutamente fundamental, o uso da máscara. Agora, o uso da máscara é para tudo, inclusive para a entrada no estádio e tal. O que se viu no jogo Flamengo-Bangu foi exatamente o uso, não só por parte dos clubes, mas das demais entidades envolvidas, polícia militar, arbitragem, tudo. Um procedimento de uma cultura que no Brasil até então não existia. Acho que então evoluímos positivamente nesse fator aí. Mas, Penido, eu acho que isso aí é super importante, porque
o futebol é um exemplo para o povão, né? Eu acho que dos esportes mais populares, todo mundo fica ligado, está sabendo, e eu acho que é muito importante, que nem eu falei no início, o importante foi ter o jogo, não foi nem o placar, embora não seja flamenguista, tá? Não vou falar meu time, mas embora é foi inconfessável, ter o jogo. doutor, o seu time? Hã? É inconfessável o seu time? Não, meu time é Fluminense, que está fugindo aí, pô. Não sei. O que aconteceu com o Fluminense? Ele vai voltar ou não? Ou vai ter que... Quando que ele volta? Não, a gente tem que voltar. Já concordou depois da decisão do TJD e em grau de recurso no STJD, houve um acordo com a mediação, a mediadora da Fundação Getúlio Vargas, e o Dr. Paulo César Salomão, desembargador, que estava tratando, né, da matéria no STJD, deu veredito, ouvindo os especialistas, que mostraram que o Fluminense e o Botafogo, na verdade, não testaram antes, porque não quiseram, o teste estava lá desde 1º de junho. Né? Eles não fizeram o teste, lamentavelmente. Eu acho até que eles cometeram, nesse aspecto, um erro. Claro, cada um tem a autonomia administrativa, faz como achar que deve, mas foi um equívoco não fazer o teste. Ainda fosse para jogar, para não jogar, para treinar, para não treinar, a gente vai fazer o teste. Estava à disposição e era gratuito. Então, mas, enfim, não fizeram. Bem, nós estamos terminando aqui e, como sempre acontece, a gente dá um minutinho, como eu disse anteriormente, para as considerações finais. Penido, começo com você. Não, eu acho que eu voltaria a esse ponto. Eu acho que a gente começa a criar uma cultura diferente no Brasil, porque eu acho que essa não é a última. Lamentavelmente, eu não sou especialista da área, mas eu ouço as pessoas dizerem, e se o doutor Amilcar quiser fazer uma referência, por favor, até eu acho que é elucidativo isso, não é a última epidemia com a qual nós vamos conviver, tem praga de gafanhoto, enfim, coisas acontecem na vida cotidiana. Teve H1N1, que não teve esse efeito tão devastador, mas era também de um grau de infecção. Bom, aí não é a minha área, não é a minha especialidade, mas era uma coisa séria. A gente passou a adquirir, já em 2009, eu me lembro que nos shoppings e tudo mais, o hábito de lavar as mãos, que eu sempre tive o olhar às unhas. Às vezes tem pessoas que estão atendendo em balcão, unhas infectas, sujas. Hoje as pessoas já se preocupam com isso. Lamentavelmente, não todos, mas a grande maioria, sim. A obrigatoriedade de lavar sempre as mãos, essa recomendação feita de forma sistemática, álcool gel quando não existir água e sabão, o uso da máscara, enfim, estamos criando um lado positivo do enfrentamento, que é a cultura, melhorando a nossa cultura muito parca, muito pequena, talvez pelo fato do Brasil ser mais jovem em relação aos outros, né? Mas eu acho que esse é um dado positivo, e o esporte serve, o futebol especificamente, como disse o doutor, por ser uma caixa de ressonância, ele serve como um espelho para a sociedade. É preciso que as empresas façam aquilo que os clubes estão fazendo para os jogadores. Isso traria um enorme benefício, a meu juízo. Doutor Tanuri, sua vez, por favor. Não, muito bom. Acho que as palavras do Penido são super sábias. E também tem a questão cultural do Brasil antiga, que quem usa máscara é doente, né? Não é a pessoa sã, né? Mas olha só, quando você usa a máscara, você bloqueia. Na hora que você tosse, não sai a quantidade que deveria sair do vírus, e alguém que está também com vírus e tiver com máscara tossindo para você, você não está inalando a quantidade de vírus que pode te infectar. Então, a máscara é uma vacina, só que ela precisa ser usada 24 horas, toda hora, né? Não é uma vacina que você vacina uma vez e vai para a rua. É importantíssimo o uso de máscara, é importantíssimo lavar as mãos e passar álcool gel quando tiver acesso. Então, todas essas medidas, se nós começarmos a utilizar e não aglomerar, né, que nem aconteceu esse final de semana nas praias, eu acho que a volta à normalidade é uma coisa muito importante para a sociedade, né? E o futebol pode ser o catalisador disso, de começar a ter uma normalidade. Enfim, é até cultural, né? Você assistir um jogo de futebol, né, no Brasil. Você não pensa o Brasil sem um jogo de futebol no final de semana.
pelo menos eu, né? Não sou assim, eu não sou muito aficionado, mas eu vou na televisão e olho. Entendeu? É estranho, né? Fim de semana sem futebol. Só não pode ser com o torcedor no estádio no momento. Queria agradecer, então, a Luiz Penido, narrador da Rádio Globo, e ao doutor Amilcar Tanuri, da UFRJ, pela participação Globo aqui nesse... e CBN. Globo e CBN, desculpe. Um prazer. Pela participação aqui nesse Rio TV Debate, em que a gente discutiu a volta do futebol, e agradecer também a você em casa que nos acompanha pela televisão e pela internet. Até o próximo Rio TV Debate.